Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Hoje, juntos, com a ajuda de Deus, vamos ler a Santa Palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 13, onde está escrito a suprema excelência da caridade. Creio que o Senhor, mais uma vez, vai falar com a sua, com a minha e com as nossas almas. Vamos então fazer a leitura. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto não nos deixa dúvidas de que é o amor quem vai nos levar para os céus. É o amor que vai nos sustentar aqui na terra. O texto, praticamente todo ele simboliza em todas as suas colocações que você pode ter tudo na vida, dons, coisas materiais, você pode ter obras que podem até querer te justificar em alguma coisa, mas se em tudo isso não houve ou não existisse ou não houver ou existir amor, nada você tem, nada você fez, nada deve ser levado em consideração para que você alcance a salvação da sua alma. O amor é sublime, o amor é excelente. Sem amor, a gente não vai para lugar bom nenhum. É só descida, é só ladeira para quem não tem na sua vida o amor de Deus no coração. Paulo apóstolo escreveu essa carta para a igreja de Corinto e ele escreveu aqui no título a suprema excelência da caridade, ou seja, a suprema excelência do amor. Olha o que ele diz aqui: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quer dizer, seria só barulho, seria uma coisa enjoativa. É como ele dissesse: você pode ter os dons, você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver caridade, tudo se torna enfado, tudo se torna barulho, não serve para nada. Meus irmãos e minhas irmãs, não adianta falar a língua dos homens e nem as línguas dos anjos.
se não tiver caridade, nada disso tem proveito para nós, principalmente o dom de línguas. Esse dom é maravilhoso, é importante, ele nos traz virtude, ele nos traz o fervor, ele é um sinal de Deus na nossa vida, de que Deus está conosco. Mas não adianta você ter esse dom, falar em línguas, e não tiver a caridade. Para que serve esse dom? Porque o dom de línguas, na verdade, ele serve para a edificação de nossa própria alma. Tanto é que está escrito na palavra de Deus que um pregador não pode lá de cima pregar em língua. A gente vê muito isso, viu? A gente vê os homens pregando em língua e a igreja não está entendendo nada, porque ele está edificando a si próprio. Só se pode pregar em língua na igreja, ali no púlpito, de trás de uma tribuna, atendendo um culto, fazendo a vontade do Senhor, se tiver um intérprete lá embaixo. Aí o pregador prega em língua lá em cima, o intérprete traduz aqui embaixo. Foi isso que Paulo apóstolo nos ensinou. Então você pode ver que para a igreja em si, para se transmitir um recado, para se falar alguma coisa, esse dom não tem valor nenhum, a não ser que haja intérprete para que a igreja entenda. E diz mais aqui: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, mas se eu não tivesse a caridade, nada seria. Então olha aqui, nem o dom de profecia, que é tão poderoso, que é tão edificante. Você pode ter o dom de profecia, você pode conhecer todos os mistérios e toda a ciência. A ciência também é um dom de Deus. Você pode ter a fé de uma maneira que ela transporte montes. Mas se você tiver a fé, mas não tiver o amor somando com ela, a fé sozinha também não serve para nada. Porque a fé é o dom de crer em alguma coisa. No nosso caso, cremos em Deus. Algo que não vemos, não tocamos, mas sentimos. Mas crer em Deus, muita gente crê. Agora, quem é convertido a Ele? Então, se essa fé não vem acompanhada do amor, também não somos verdadeiramente convertidos a Deus. Então, até para se ter fé e ter ela válida para a salvação de nossas almas, ela tem que vir acompanhada do amor, senão ela não tem funcionamento ou funcionalidade assim ativa e saudável em nada para nós. E diz mais aqui, ó, tem gente que gosta de aparecer, né, para falar que tem amor, tem nada. Eles dizem assim: eu distribuo toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Isso é amor? Não, não é. Você pode distribuir toda a sua fortuna para sustento dos pobres, mas se não estiver fazendo isso com um amor verdadeiro, se isso for por interesse, buscando alguma outra coisa, aí não vale para nada também. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver caridade, para que serviu esse ato? Para que serviu esse gesto? Nada disso me aproveitaria, disse aqui o apóstolo Paulo. Então não adianta, você pode distribuir toda a fortuna que você tem para sustento dos pobres, mas se não houve aí amor, o amor verdadeiro, fraternal, aquele que Deus nos ensina a ter, aquele que Cristo nos ensinou a ter, não adianta nada os seus atos, não adiantam nada as suas ações. Olha o que a caridade é, o amor. A caridade é sofredora, tá? Vocês podem também interpretar a caridade como amor, é a mesma coisa. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, que não precisa nem de explicação porque já é autoexplicativo. A caridade não se porta com indecência, ela não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal e ela não folga com a injustiça, sempre folgará com a verdade. Não folgue com a injustiça, meu irmão, folgue com a verdade. Aí você está demonstrando que você tem a caridade, que você exerce o verdadeiro amor diante dos homens e diante da presença de Deus. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ela nunca falha, o amor não falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Viu? Tudo vai desaparecer. Quando o Senhor, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vamos explicar melhor isso aqui. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus vier buscar a igreja, profecias não serão mais necessárias. Já não estaremos aqui precisando delas.
elas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, porque lá no céu nos entenderemos o que os anjos falarem, o que Deus falar, o que Cristo falar. Na linguagem do céu a gente vai entender. Por isso, tudo isso desaparecerá, mas o amor permanece para sempre. Tá certo? Então, olha, quando a gente era menino, a gente falava como menino, a gente sentia como menino, a gente discorria como menino, mas quando chegamos a ser homens ou como mulheres adultas, acabamos com as coisas de menino. Então, as fases passam, nós crescemos, nós amadurecemos, tá? Hoje não somos mais meninos, hoje temos a linguagem dos homens, né? Pessoas que entendem, compreendem a vida. Então vamos deixar as coisas de menino. A única coisa de menino que você não pode deixar é a inocência, é a pureza, porque também está escrito na Santa Palavra de Deus que quem não se fizer como um menino, como uma criança, não terá ali a herança, não receberá o reino dos céus. E olha que coisa linda, hoje a gente vê tudo por espelho, é um enigma na nossa vida. Mas um dia, quando vencermos o mundo pelo amor, pela caridade, vamos ver a face de Deus como ela é, de frente a frente com o Senhor nós estaremos. Então hoje nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos. Hoje Deus nos conhece, mas um dia, como sou conhecido, também conhecerei ao meu Criador. Então, hoje permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade. Então, mais uma vez digo, do que adianta você ter fé e você ter esperança se você não tiver caridade? São as três maiores coisas, a maior delas é a caridade. Então, a caridade puxa toda a utilidade dos outros dons para a edificação da nossa alma. E a caridade, meus irmãos, é a única religião que Deus deixou, está lá em Tiago. A religião que o homem criou, essa cheia de dogmas, cheia de costumes, cheia de ensinamentos humanos, essa religião que mata, essa religião que fere, essa religião que discrimina, essa religião que está tirando a pureza da igreja nesses últimos tempos, ela tem afastado a humanidade da presença de Deus. Mas lá em Tiago fala que a verdadeira religião é atender o pobre, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, ou seja, é praticar a caridade. Pratique o amor, meu irmão. Pratique o amor, minha irmã. E você estará exercendo a religião, a única religião que vai te levar para o céu. Igreja não leva para o céu, tá certo? Mas nós precisamos estar dentro de uma igreja. Na igreja, a igreja é um conjunto de pessoas que estão ali para o mesmo objetivo: louvar a Deus, agradar a Deus, aprender, ouvir os conselhos. Quando vivemos assim nessa comunidade, a gente aprende aí a praticar o amor, a atender o pobre, a ver o problema do outro, a ajudar, porque a palavra fala que sozinho a gente não vai para lado nenhum. Mas a igreja por si só não salva. O que salva é Deus estando na igreja, é Deus e Cristo, que é a verdadeira graça, estando na igreja. Então a igreja só se salvará e a igreja só será útil para a salvação do próximo se o amor estiver reinando lá. Então, se aonde você estiver, o amor estiver reinando e ali estiver praticando a verdadeira religião, que é a caridade, fique certo de que você vai alcançar a salvação da sua alma. Então, pratique a caridade, ame o seu próximo, considere o seu inimigo. É claro que se não der para conviver, porque também a palavra fala que de certos tipos de pessoas a gente tem que se afastar. Está escrito, foi Paulo mesmo que escreveu, mas também não está escrito que a gente deve deixar de amar, de orar por aquela pessoa. Então ame, abrace, faça o bem, como está escrito em Eclesiastes 11. Faça o bem enquanto o tempo é oportuno, porque depois que a árvore cai, aonde ela cai ela fica, ou seja, depois de morto, a gente não tem mais obra para oferecer, a gente não tem mais nada para fazer, não tem mais fruto para produzir. Mas se você andar no amor, as bênçãos de Deus estarão sobre você e tudo o que você precisar para a sua vida como providência, socorro de Deus, você alcançará. Então, para encerrar essa palavra de hoje, em nome do amor de Deus, que seja arrancado do seu coração agora, em nome desse amor lindo e maravilhoso, toda a perturbação, todo o abatimento de sua alma. Essa é a palavra. Ame como você é amado. E olha, não espere ser amado para amar. Não espere ser abraçado para abraçar. Não espere ser visitado para visitar. O amor, ele adianta as coisas, ele faz primeiro. Vá visitar, vá abraçar. Vá amar quem você tem que amar. Vá beijar quem você tem que beijar, né? Com respeito aqui da palavra. Porque
É amando as pessoas, aproveitando elas no amor enquanto elas estão aqui, é que a gente vai ser feliz. Depois que partiu, não adianta chorar, porque a saudade, meu irmão, a saudade não traz ninguém de volta. Quem perdeu alguém na família é que sabe dizer a dor de uma perda. Então, antes de perder, ame. Antes de perder, abrace. Antes de perder, fale, eu te amo. Perdoa, peça perdão. Busque força. É difícil sim, é complicado para mim e para você. Mas quando se tem a caridade, as distâncias se encurtam e o que está difícil fica fácil. Fique em paz. O amor está te trazendo uma grande vitória para a sua vida. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida.